Shalom, queridos. Eu quero falar para vocês exatamente o que está acontecendo na Bolívia. Eu sei que tem alguns que têm dificuldade em entender o espanhol que eu passei, mas a Bolívia passa por um momento muito terrível. O presidente da Bolívia, Evo Morales, ele fez uma alteração no Código Penal e na Constituição do país. No Código Penal, ele alterou o artigo 88 e esse código ele tem 18 meses para entrar em vigência. Aconteceu dia 15 de dezembro de 2017 e ele ataca diretamente a igreja evangélica, né? Porque nesse novo artigo não poderá mais as igrejas se reunirem e se os pastores se reunirem estarão cometendo um delito. Eles não podem evangelizar, não podem convidar ninguém para participar de nenhum culto religioso, porque vai ser considerado como um delito, e por esse novo Código Penal deles se denomina como crime, e a liberdade religiosa está ali sendo cerceada nesse momento. E nesse capítulo que ele mudou da Constituição, do Código Penal deles, eles colocam com penas, né? Quem infringir, ele vai ser preso de 7 a 12 anos e ainda vai ter que pagar um valor, uma multa que não disse quanto é. Mas vai ser considerado crime. Todas as pessoas que evangelizar, transportar, levar, de alguma forma, receber pessoas com essa finalidade. No inciso 11, ele fala sobre isso, do recrutamento de pessoas para participar de organizações religiosas e culto. Ele vai castigar com prisão e reparação econômica todas essas pessoas. Além disso, ele coloca assim, como exemplo, né, no corpo da mensagem que veio, aqueles que evangelizam, que chamam as pessoas, aqueles que levam para sua casa, aqueles que falam na rua, no trabalho sobre isso, também vai estar incluído no mesma pena. Aqueles que levam pessoas para sua casa para se reunir como se fosse igreja, no nosso caso as células, eles também vão incluir no mesmo crime. E convidar para a igreja. Não pode receber pessoas ou de nenhuma forma as organizações religiosas e cultos vão poder acontecer, que vai ser considerado como um delito. Então, cometeria esse delito pastores, sacerdotes, líderes e pessoas que trabalham nessa área religiosa de evangelismo. No parágrafo 2º do artigo 88, ele coloca a pena de prisão de 7 a 12 anos, mais a reparação econômica. Eles perdem o direito das suas casas, da administração das suas casas, dos seus estabelecimentos também. A igreja o prédio da igreja passa a ser do Estado, e se infringir é crime. Além disso, ele teve uma denúncia também de um sacerdote lá também, onde Evo Morales cria a Igreja Católica Apostólica Renovada do Estado Plurinacional. E ele funda essa igreja, que tem uma filosofia de seita, né, para agredir também a Igreja Católica. Ele participou de um evento aqui no Rio, os irmãos lembram, Jornada Mundial da Juventude no Rio, e quando ele voltou para lá, ele reforçou a fundação dessa nova Igreja Católica Apostólica Renovada do Estado Plurinacional. Então, esse bispo, da diocese, que está lá, né, Monsenhor Cristóvão Bialaski, ele denunciou o governo de Evo Morales, que pretende dividir a fé dos bolivianos e colocar aí contra a Igreja Romana, né? Então, a denúncia dele é bem complexa, bem grande, eu coloquei aí em espanhol para vocês. A outra coisa gravíssima que aconteceu lá é um comunicado que veio, onde ele mostra a nova Constituição. Dentro da nova Constituição, a Bolívia agora é um Estado comunista. Elimina a empresa privada, ele limita o uso, né, daquilo que se tem, não tem mais,
né? Suprime tudo que é setor privado, e os trabalhadores do setor privado todos passam a ser trabalhadores públicos, todos vão trabalhar para o governo. Quem tem empresa tinha, porque agora as empresas são todas estatais, passam para o governo. Acaba as escolas particulares, toda a educação privada acabou e vai ser escola do governo, né, incluindo o doutrinamento político deles, e vão nivelar na educação deles, do jeito deles. As comunicações também, todas, o serviço de comunicação passa para o governo, agora elas são vigiadas, né? Eles não podem mais divulgar o que eles querem, tudo está na mão dos governos. Elimina a autonomia universitária, a estrutura dele de município acaba, porque agora só tem o presidente, é o cara. Então, o presidente, ele vai designar quem são os ministros e governadores que vão estar nos outros municípios, nos outros estados da nação, né, em Cochabamba, em Santa Cruz, enfim, em cada estado, ele que vai nomear quem são os governadores da confiança dele, que vai estar ali fazendo o mesmo papel que ele, e aí ele coloca o tempo de governo dele, um período será de 20 a 30 anos, ainda não definido, mas já se aplica a ele, ou seja, ele limita que haja novas eleições, não haverá mais novas eleições, não há mais permissão para os cidadãos saírem do país, nem para circular livremente de um estado para outro, tem que ter autorização, todas as BRs estão bloqueadas lá, então há muita confusão na rua, o pessoal está fazendo muitos protestos. Ali ele elimina essa figura de general da República, não tem mais discussão sobre isso, ele manda sozinho, não tem mais autonomia dos poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, acaba isso, é um governo único. A Força Armada desaparece da forma como nós conhecemos e passa a ser os combatentes do partido de governo. E aí ele acaba com todos os partidos políticos também, e agora só tem um partido, elimina todos os outros. Protesto está proibido, tem que acabar, não pode haver nenhum protesto de rua. É considerado delito de traição à pátria se rebelar aquilo que ele está impondo agora para o povo, ou querer que se levante alguma oposição, que algum partido, alguém se levante, vai ser considerado como um delito de traição à pátria. Ele elimina esse artigo 168 da Constituição que prevê a reeleição, não tem mais. Enfim, tem tantas coisas aqui, é muito forte o que está acontecendo lá, né? Restringiu o direito da vida das pessoas, a liberdade de cada uma delas, está sendo restrita também o seu direito de propriedade, as casas das pessoas não podem ser vendidas nem herdadas, em caso de ter bens, todos agora são do Poder Executivo, as casas passam a ser propriedade do Estado, o cidadão comum não manda mais nada e nem tem mais nada. Então, tudo que eles fizeram, construíram até hoje, eles perdem totalmente o direito daquilo que eles têm. Então, essa aí é uma alteração, um comando que saiu da Secretaria Permanente da Assembleia Boliviana Democrática Internacional, estão vendo aí a democracia deles. Criam lá um santuário de adoração a Evo Morales, que foi o presidente da Venezuela. Os irmãos sabem o quanto ele foi cruel com o povo, e a Venezuela está amargando ali. Enfim, eles estão todos em estado de emergência. Os pastores se levantaram também para se defenderem, porque é seu modo de viver, e está muita confusão ainda, e nós precisamos orar muito por eles, porque há 43 dias atrás os médicos já começaram a fazer uma greve por conta desse Código Penal que já começou a cercear o que era deles, como modelo de Cuba, que os irmãos já conhecem, e por conta disso explodiu logo tudo, e os demais trabalhadores também estão incluídos nesse rodão. Então veja que o direito de protesto está sendo
banido, eles não podem protestar mais coisa alguma, e o governo está agindo igual na Venezuela. A situação lá é extremamente crítica, começou uma manifestação nacional muito forte, nas BRs, nas fronteiras, ninguém pode sair. A gente vai viver talvez o que Manaus está vivendo, o povo fugindo dessa ditadura, fugindo desse comunismo que vem para acabar com o povo, de modo geral, porque vai gerar muita fome, como na Venezuela, como em Cuba, e esse é o modelo que eles estão implantando. Já veio de lá, de Cuba, para a Venezuela, se alastrou para a Bolívia, o projeto é Colômbia, Peru, Equador e Brasil, e nós temos que orar, porque o Brasil também é alvo deles. Eles também querem implantar isso aqui, e temos que estar muito atentos, porque eles estão trabalhando na calada da noite e numa canetada vão resolver tudo e a gente vai engolir. Tudo que fizemos acabou, nossas igrejas fechadas, os pastores presos se tentarem falar do Evangelho de Jesus. Então é uma situação caótica, tensa, e precisamos interceder pelos nossos irmãos bolivianos. Temos muitos irmãos bolivianos crentes ali, amigos nossos, é uma situação muito delicada. E eu peço que vocês se unam a nós nesse clamor para que o Senhor faça um milagre. Ali na Bolívia, só um milagre, e que o Senhor nos livre também de uma desgraça dessa, que eles já estão trabalhando para que isso aconteça também aqui. Desde o governo Lula, ele já vinha trabalhando em comum com todos esses países para que isso acontecesse em toda a América Latina, e os irmãos sabem disso, o quanto foi falado já nas nossas reuniões. Então, desperta, igreja, desperta, porque a realidade é dura e está aí diante dos nossos olhos. Deus abençoe vocês.